Olá, queridos amigos, queridos irmãos, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês que nos acompanham aqui, amém? Trazendo aqui mais um entendimento rápido sobre a palavra de Deus. E hoje nós estudamos um pouquinho sobre a cruz, né? Pegamos alguns textos e estudamos um pouquinho, queremos aqui passar um pouquinho de conhecimento, né, da cruz. O que a cruz ela simboliza para o cristão? Bom, primeiro nós vamos voltar um pouquinho e vamos entender um pouquinho, né? Quando nós já imaginamos em cruz, nós vamos lembrar de crucificação. E aí nós vamos lembrar, né, para todo cristão, nós vamos lembrar que Cristo foi crucificado. Cristo foi entregue numa cruz, colocado numa cruz e foi morto ali por amor, por nosso amor, por amor da humanidade. Lá em João capítulo 3, versículo 16, você vai encontrar isso, né, onde tem um texto lá falando que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós lembramos aí desse ponto de crucificação, amém? Quando nós pensamos na cruz, nós lembramos de crucificação, mas nós lembramos também da cruz, quando nós já vem à nossa mente, nós lembramos primeiramente de Jesus, né? Lembramos também dos pregos, nós lembramos da dor, nós lembramos do sofrimento, nós lembramos da morte, né? E lembramos também da sepultura, né? E aproveitar que nós estamos falando da sepultura, vamos dizer que essa sepultura está vazia, porque Cristo, Ele ressuscitou. No seu túmulo está escrito, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Bom, para o nosso entendimento, o significado da cruz para os cristãos, para todo aquele que crê, para todo aquele que, né, tem Jesus, aceitou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como único e suficiente. A cruz, ela é o símbolo mais famoso do cristianismo, usado como lembrança do sacrifício feito por Jesus Cristo pela humanidade, e representa a vitória do Filho de Deus sobre a morte. Amém? Então, a cruz ela tem esse significado. E a crucificação ela foi praticada no 6º século antes de Cristo e até meados do 4º século depois de Cristo. Então nós vemos que as pessoas, as pessoas ali, os bandidos mais violentos, os escravos, esse tipo de pessoas, a forma que eles usavam para que essas pessoas fossem mortas, para fazer uma torturação, elas eram crucificadas, eram colocadas, né, na cruz, e ali na cruz essas pessoas pregavam, né, as suas mãos, os seus pés, e da mesma forma como nós temos ali o entendimento de como Cristo foi pregado, era dessa forma também que eram punidos os bandidos mais violentos daquela época, as pessoas mais maldosas, mais perigosas. Então, Cristo também passou isso. Cristo foi colocado numa qualidade de uma pessoa da mesma espécie que se usava, os romanos, né, de colocar Jesus numa classificação de uma pessoa perigosa, de um bandido perigoso, né, um bandido violento, de um escravo. Cristo, ele passou esse sofrimento porque ele foi qualificado, ele foi classificado nesta mesma proporção de uma pessoa violenta, de um escravo, e ele passou tudo isso por nós. Então, era uma forma de punição, uma forma de punição política e também militar, por todos aqueles que às vezes iam contra o sistema daquela época, o governo daquela época. Eles eram taxados como pessoas perigosas e, quando condenadas, eram colocados na cruz. E muitas vezes essas pessoas ficavam lá até morrer. Quando elas não morriam, ia lá e quebrava suas pernas, né? E muitas vezes o corpo ficava ali até se decompor naquela cruz. Então, nós vemos que Cristo passou tudo isso, meus amados. Um amor incondicional, um amor maravilhoso. Porém, o corpo de Jesus não ficou até se decompor, né? E nós vemos que
nos tempos bíblicos, veio o Constantino, né? Que ele acabou com essa forma de crucificação, de punição. Ela foi abolida por Constantino, né? Então a cruz ela foi abolida como forma de morte por Constantino. Então naquela cruz, Cristo também, ele sofreu as nossas dores, ele sofreu, né, as nossas culpas, ele sofreu as nossas injúrias por amor a nós. E aí nós temos alguns textos bíblicos, né? Por exemplo, Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o 12, se você puder acompanhar conosco, acompanhe, amém? Romanos do capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 12, nós vamos encontrar assim, ó, a palavra do Senhor dizendo para nós assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, nós vemos aqui que todos pecaram. Se a gente acompanhar andar um pouquinho, e no versículo 23, a Bíblia vai falar, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais um texto bíblico, Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia vai dizer também que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu amado, a cruz, Jesus passou por tudo isso, Jesus sofreu tudo isso por amor a nós, por amor aos seus filhos, por amor aos seus servos, né? Então a cruz hoje, ela é símbolo do amor, ela é símbolo do que Jesus fez por nós, ela representa, né, o amor nas nossas vidas. Quando nós vemos uma cruz, nós já lembramos de Cristo Jesus, né, e temos esse significado de que os bandidos eram punidos através da cruz, eram colocados ali, eram muitas vezes chicoteados. Antes de ir para a cruz, eles eram muitas vezes torturados, para depois ir para uma cruz e passar por uma tortura ainda maior. Cristo passou por tudo isso por amor a mim, por amor a você. Amém? Então hoje a cruz, ela representa e ela é o símbolo do amor, amém? E representa por o cristianismo, né, a vitória do Filho de Deus sobre a morte, porque ele não está morto, ele ressuscitou e hoje está no meio do seu povo. Amém? Deus abençoe, é um estudo rápido, amém? Jesus abençoe, a paz do Senhor esteja no teu coração.